Então, aquilo de que nós vamos conversar hoje, Guilherme, é algo que fica, enfim, entre a experiência familiar, entre a experiência escolar, são alguns princípios fundamentais da educação católica. E por que o tema é importante? O tema é importantíssimo e uma prova muito evidente que a gente tem disso é que o Santo Padre Bento XVI tem tratado muito do assunto. Talvez o documento mais famoso dele a esse respeito seja uma carta que ele escreveu em 2008 para a cidade de Roma, mas você sabe que o Papa, quando fala urbi, fala também orbi, né? Uhum. Ele sempre fala urb et orbi, embora a carta seja dirigida à cidade de Roma, evidentemente ela tem princípios que servem para nortear todos os católicos. E frequentemente, se a gente vê as alocuções do Ângelus, algumas audiências particulares, o Papa tem voltado a essa questão da educação. E é interessante a gente notar que, frequentemente, nesses pronunciamentos, o Santo Padre fala, ele usa muito a expressão urgência educativa e a gente vê que ele como que se dirige a uma civilização doente. O Papa nota que o problema educativo é algo fundamental na nossa sociedade. E nessa carta de Roma, ele trata de vários assuntos importantes para a educação. Ele fala, por exemplo, da responsabilidade dos educandos, evidentemente, mas ele diz que muito espontaneamente se atribui o fracasso maciço da educação contemporânea aos jovens, às crianças, como se eles fossem de uma natureza diferente das crianças e jovens do passado, que não são, a natureza humana em si não muda. Ele diz que há uma grande tentação para os educadores modernos, pais, professores, de desistir. Ele fala também do problema da autoridade. Nessa carta também ele diz que não há educação sem autoridade. Toca num ponto importantíssimo de que nós vamos ainda falar adiante, que é da questão de que a autoridade só pode existir no educador quando ele tem uma vida coerente com os princípios que ele ensina. Mas o modo como ele conclui a carta é que me parece, e acho que é um pouco disso que nós vamos partir, me parece uma coisa fundamental. Ele recorda, essa carta é de 2008, se não me engano é de 21 de janeiro de 2008, é do dia de Santo Inês em 2008, e ele recorda a encíclica que ele tinha escrito pouco antes, sobre a qual o professor Alberto Zucchi deu uma aula aqui recentemente, que é a Spe Salvi. E ele fala exatamente isso, que talvez a maior razão do fracasso de uma educação seja a falta de esperança. E ele convida os educadores católicos a pôr a sua esperança em Deus. Porque uma educação, ela tem que ser vista, ela só tem uma chance de sucesso se ela tem uma finalidade certa a qual ela conduz. Educare tem a raiz é do verbo, como é que se diz o verbo em latim? Duco, é assim que se ducere, diz? Duco. Ducere. É do verbo ducere, que quer dizer conduzir. E o e é uma variante do ex, que quer dizer para fora. Educar é levar para fora, é fazer a pessoa sair dela mesma, sair do mundinho do egoísmo dela e conduzi-la para fora. Mas quem conduz para fora, para poder conduzir com sucesso, tem, não é, Guilherme, que conduzir para algum lugar. Com um objetivo bem determinado. Se o educador não sabe para onde conduz, ele não tem a mínima chance de sucesso. E talvez o que mais falte à educação moderna
é este conhecimento por parte dos educadores de para onde é que eles devem conduzir os educandos. Enquanto o educador não tem essa certeza, ele não pode nunca fazer um trabalho de sucesso. E, Dona Ivânia, essa questão da Carta do Papa, essa certeza, essa finalidade, diz respeito a um objetivo, não simplesmente um treinamento, ou seja, desenvolver habilidades que depois o aluno vai decidir com o que usar. Não é simplesmente um treinamento sem um objetivo concreto, é isso um pouco que ele está dizendo? É que, Guilherme, um treinamento é uma coisa muito diferente de uma educação. O treinamento é algo, eu posso desenvolver uma habilidade para uma determinada tarefa. Quando eu ensino, por exemplo, alguém a digitar textos, eu propriamente treino a pessoa a fazer isso. Hoje em dia, se confunde muitas vezes treinamento com educação. Como se simplesmente as pessoas devessem ser treinadas a executar certas tarefas. Isso justamente vem dessa falta de objetivo, vem no fundo de uma falsa noção de homem, vem de uma concepção do homem como um ser só para este mundo e que, portanto, enfim, para ter uma vida conveniente neste mundo, muitas vezes simplesmente para poder ganhar dinheiro, convém que ele seja treinado em certas tarefas para executar as quais ele vai ser pago. Uma educação é uma coisa completamente diferente disso. A educação verdadeira, ela precisa ter uma finalidade que transcende o homem. Bem, mas eu acho que isto basta como introdução e me parece que agora a gente podia, antes de dar início propriamente à aula, rezar então. Sim, como a senhora quiser. Tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria. Sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, professora, vamos iniciar então com quais são os pressupostos da educação católica? Quais são os princípios fundamentais para que haja uma educação católica? Muito bem, Guilherme. Para uma educação católica, quer nós estejamos nos referindo à educação de uma criança em sua casa, quer nós estejamos falando da educação numa escola católica, a primeira noção fundamental que o educador tem que ter muito clara e que seria conveniente também que o educando tivesse, e justamente uma parte da educação é ir o educando e fazer com que o educando vá percebendo isso, é que o homem é criatura de Deus. Porque nada pode ser bem conduzido ao seu fim, e a educação tem o objetivo último de ajudar o homem à obtenção do seu fim, nada pode ser conduzido adequadamente ao seu fim se não tem uma ideia adequada, se não se tem uma ideia adequada do que essa coisa é e de qual é o seu fim. Então, para que eu possa, o primeiro princípio, esse princípio fundamental do conhecimento do homem, é de que o homem é criatura, de que ele é criatura de Deus e de que ele é ordenado a Deus. Ordenado naturalmente a Deus, porque o homem naturalmente deseja conhecer toda a verdade e deseja possuir todo o bem, mas o homem tendo sido objeto do amor da Santíssima Trindade, Deus sendo bem infinito, o bem sendo de si mesmo difusivo, onde há um pequeno bem, há uma pequena tendência para difusão,
só para dar um exemplo concreto, para facilitar a compreensão do princípio, se, por exemplo, eu tenho uma pequena chama, esse pequeno ato de fogo que eu tenho tem um certo poder de difusão. Mas como há pouco ato, a difusão é pequena. Se, digamos que aqui neste estúdio eu tivesse uma vela acesa, a chance de eu pôr fogo no estúdio com ela é pequena, porque eu tenho pouco ato de fogo. Eu precisaria encontrar uma matéria extraordinariamente combustível, etc, etc. Mas se eu resolvesse, por exemplo, fazer uma fogueira aqui no meio do estúdio, eu tendo muito mais ato de fogo, muito mais facilmente, esse bem, fogo, seria difusivo. Quanto mais ato, maior difusão. Mas se, por exemplo, todo o prédio aqui onde nós estamos estivesse pegando fogo, como haveria muito fogo, haveria um perigo para os prédios em volta, onde há muito ato, há muito perigo de difusão, há muita tendência para difusão. Isso só para dizer que Deus, sendo um bem infinito, o bem sendo de si mesmo difusivo, Deus sendo ato puro, Deus tem uma tendência a, digamos assim, comunicar esse bem infinito que Ele é. Então, Deus cria e cria as criaturas racionais, que são as únicas que são capazes, racionais digo mal, as criaturas intelectuais, porque o anjo é uma criatura intelectual, mas não é propriamente uma criatura racional, ele não faz raciocínios para compreender. Mas Deus cria as criaturas intelectuais, de modo a poder comunicar a elas o conhecimento dele mesmo, o conhecimento de Deus, e através desse conhecimento, o amor, para dar para essas criaturas a beatitude, quer dizer, essa felicidade infinita que Deus tem em si mesmo, até melhor dizendo, que Deus é em si mesmo. Então, é isso que o homem é. O homem é um ser composto de corpo e alma, criatura de Deus, que tende naturalmente ao bem e à verdade, mas que, além disso, recebeu de Deus gratuitamente, claro, tudo nós recebemos de Deus gratuitamente, também a nossa natureza. Mas, quando Deus dá uma determinada natureza para um ser, é de uma certa justiça que Ele dê para essas criaturas que Ele criou, as possibilidades de satisfazerem a sua natureza. A bondade de Deus faz sempre assim. Só que a bondade de Deus, digamos assim, se ultrapassou com as criaturas intelectuais, que além de garantir a essas criaturas os meios de satisfazerem as necessidades da sua natureza, Deus deu a elas uma sobrenatureza e vai dar a elas eternamente, se elas quiserem, o gozo da própria natureza divina. Então, tudo isso é muito importante quando se pensa numa educação. É isso que vai fazer o primeiro ponto de uma educação católica. É preciso que essa noção de que o homem é criatura de Deus, portanto, ordenado a Deus. Cada criatura, cada homem individual é fruto de um desígnio especial de Deus. Cada criatura, cada um de nós, o Guilherme, eu, você que está me ouvindo agora, o Verbo de Deus, desde toda a eternidade, pensou, digamos assim, em cada um de nós. E todo ser racional, todo ser inteligente, sempre atua com vistas a um fim. Então, há alguma coisa no universo que o Verbo infinito de Deus planejou para Guilherme fazer, para Ivone fazer, para você fazer. Então, essa vocação já natural altíssima do homem e ainda muito maior sobrenatural, tem que ser uma coisa que se tem em vista quando se pensa em educação católica. Esse é o primeiro ponto. Um aspecto importante dessa noção de que nós somos criaturas, que, claro, nos dá
Essa que é a raiz, a razão da nossa maior dignidade. Nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus e já, por causa disso, possuidores, para usar a terminologia de São Boaventura, de uma imagem de Deus e depois, na medida em que nós recebemos essa vida sobrenatural pelo batismo, na medida em que nós a mantemos existindo, atuante, crescendo, nós somos também portadores de uma semelhança de Deus. Então, essa é que é a maior dignidade do homem, a dignidade de sermos criaturas. Só que o fato de nós sermos criaturas, que é o cerne da nossa dignidade, criaturas de Deus, que uma vez até eu vi expresso de uma maneira muito, muito engraçada nessas coisas de sabedoria popular, escrito, não me lembro, talvez até no para-choque de um caminhão, mas estava escrito assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E justamente se vê nisso que a pessoa tinha uma noção da própria dignidade por ser filha do dono. E todos nós somos filhos do dono, essa é a nossa dignidade. Mas isso também, não há bônus sem ônus. O fato de que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, isso também é que nos dá, digamos assim, os nossos limites. Evidentemente, nós temos os nossos limites naturais, a natureza humana é limitada, nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço, pela própria não infinitude do nosso intelecto, pela fraqueza da nossa vontade, algo de absolutamente natural nisso, mas além disso, nós, sendo criaturas de Deus, nós não fazemos a nossa própria lei. Nós estamos submetidos à lei do Criador. O que é, de fato, uma coisa excelente. Eu costumava comentar com os meus alunos de catecismo adultos, universitários, dizendo esse aspecto de que aquilo que Deus manda, a lei que Deus manda, é aquela lei que nos convém, é a lei que nos faz felizes, brincando com eles, dizendo: se você comprou o computador da Macintosh e você quer que o seu computador funcione bem, o que você faz? Você não vai aplicar aquela brincadeirinha americana, se tudo mais falhar, leia o manual. Pelo contrário, se você quer que o seu computador funcione bem, você lê o manual e você aplica aquilo que vem no manual. Então, se está escrito lá, por exemplo, que o computador teme umidade, você fala: não, meu computador vai ser muito limpinho, eu vou lavar na máquina de lavar. Se você fizer isso, o que você faz? Você destrói o computador. Porque aquele que fez, no caso o fabricante lá, sei lá, a Macintosh, aquele que fez é que conhece bem aquele ser, aquele computador, é que sabe bem como ele funciona, é que sabe bem o que convém e o que não convém. O que é que facilita a operação da máquina, o que é que dificulta a operação da máquina, o que é que impossibilita o funcionamento da máquina. Também assim com a lei que Deus dá para os homens. Deus só nos dá leis para nos fazer felizes. Deus só nos dá leis para o nosso próprio bem, leis que facilitam o atingimento das nossas finalidades, que facilitam a compreensão da nossa inteligência, que facilitam a atuação da nossa vontade. Todo o objetivo das leis que Deus nos dá é esse, é o aperfeiçoamento do nosso próprio ser. Infelizmente, na nossa loucura, nós muitas vezes fazemos como os meus supostos alunos que iam lavar os computadores nas máquinas de lavar. Diga, Guilherme. E, se você não me permite, por isso que propriamente só existe uma educação católica para levar essas leis. Exatamente, claro, porque enfim, é isso que o homem é, e outras opiniões não mudam a realidade. Aquilo que eu penso não muda a realidade. O nosso conhecimento é como uma máquina fotográfica.
Uma boa máquina fotográfica, se eu tenho um conhecimento correto, a boa máquina fotográfica, ela reproduz bem a realidade. Mas digamos que eu tenho uma máquina que tem um defeito no filtro e tudo que ela fotografa fica azul. Isso não faz as coisas serem azuis. Aquilo que eu penso pode estar ou não de acordo com a realidade, mas não troca a realidade. Se eu passar a achar que o Guilherme é neto de chineses e que ele tem 93 anos, eu posso pensar o que eu quiser. O Guilherme continua com 25 anos e neto de espanhóis e italianos. Acho que a senhora não pode muito pensar o que quiser, pode acabar internada. Assim. Exatamente. Enfim, tudo bem. Exatamente, é isso. Mas, então, o homem é criatura. Ele está submetido a uma lei. Justamente, assim como lavar os computadores na máquina de lavar os destruiria e os impediria de atingir o seu fim, a gente vê que a nossa sociedade, não admitindo os homens como criaturas de Deus, estando disposta a aceitar qualquer loucura como princípio de ação, mas recusando decididamente os mandamentos de Deus, nós vemos em que sociedade nós estamos. Não há pessoa minimamente sensata que não esteja preocupada. Eu noto muito isso, porque eu converso com muita gente, na minha função de diretora de escola, eu converso com muitos pais, com pais que procuram a escola porque querem uma formação católica, com pais que procuram a escola simplesmente porque querem uma formação séria, mas não há pai que não esteja preocupadíssimo com os rumos que a nossa sociedade vai levando. E nós vemos que, de fato, como o Papa mesmo nota, há uma enorme urgência educativa, porque tem se atingido níveis de degradação social realmente inimagináveis. Muito bem. Um outro pressuposto fundamental da educação católica, eu falei então dessa dignidade do homem, filho de Deus, objeto do amor da Santíssima Trindade, que tem uma alma que tem inteligência, vontade, sensibilidade, uma inteligência que busca a verdade, uma vontade que ama o bem, e ama o bem de tal maneira que nós não somos capazes de procurar nada a não ser em função de um bem, mesmo quando se peca. O pecado é sempre uma inversão dos bens. O ladrão, por exemplo, que rouba, ele busca um bem. Um carro é um bem. Só por que ele peca? Porque ele inverte a ordem dos bens. O carro é um bem, a justiça, dar a cada um o que é seu, é um bem maior do que o carro. O ladrão, quando escolhe pegar o carro que não é dele, o carro do outro, ele coloca o prazer dele de ter um carro ou de ter o dinheiro de vender um carro acima do bem da justiça. Por isso é pecado. Mas nós não somos capazes de agir senão em vista de um bem. Então tudo isso, como eu já disse, é a grande dignidade do homem. Só que há um outro pressuposto que é fundamental em toda a educação, que é o pressuposto de que o homem é uma criatura ferida. Talvez um dos maiores danos que foi feito à educação foi o abolimento da ideia do pecado original. Todo mundo que já estudou alguma pedagogia sabe da importância que se dá ao pensamento de Rousseau na pedagogia, e o pensamento de Rousseau é exatamente isso: o homem é bom. Isso vai dar origem à ideia do bom selvagem, todo mundo sabe isso, mas dá origem a uma ideia ainda mais perniciosa, que é a ideia da boa criança. Pode parecer um pouco chocante de eu dizer assim, todo mundo fala, puxa, mas as crianças não são inocentes? Sim, as crianças são inocentes no sentido de que, enfim, quanto mais novinhas elas são, menos elas têm pecados atuais.
Mas não são inocentes no sentido de que não tenham pecado nenhum. Todos nós nascemos, com exceção de Nossa Senhora, todos nós nascemos com o pecado original. Todos nós nascemos com a ferida do pecado. E isso é algo que nos leva para o mal. Trabalhando no ambiente escolar, é fácil a gente ouvir, muitas vezes alguns pais dizem, meu filho não mente. E a gente interiormente, todos nós que somos educadores, temos vontade de sorrir. Porque diz a Sagrada Escritura, todo homem é mentiroso. E a experiência e a psicologia ensinam que quanto mais um ser é fraco, mais ele mente. As crianças mentem. Mentem por quê? Porque tem pecado original. Então, isso um conhecimento prático, ativo do dogma do pecado original é uma coisa muito importante numa educação. Porque uma coisa é lidar com uma pessoa que está sã. Outra coisa é lidar com uma pessoa que está doente. Do ponto de vista moral, nós somos todos doentes. Todos nós temos pecado original. E quando nós somos adultos, ou a compreensão do mal do pecado, ou um certo respeito humano, a vergonha de que os outros vejam o mal em nós, essas duas coisas coíbem o mal em nós. A criança, normalmente, ainda mais uma criança pequena, não tem nem uma coisa nem outra. Ela não tem nem respeito social, nem ainda a compreensão profunda do mal do pecado. Então, a criança vai, digamos assim, tender para o mal com muita liberdade, com muita facilidade. Com muita naturalidade. Com muita naturalidade. O carrinho é meu e... Exatamente. Ela com muita naturalidade vai ser egoísta, com muita naturalidade vai ser preguiçosa, com muita naturalidade ela vai mentir se ela achar que isso convém. Então, tudo isso, esse dogma do pecado original e, enfim, um conhecimento das consequências que o pecado original tem na natureza humana são muito importantes para uma educação católica. Então, o educador precisa ter muito claro para ele, primeiro, que um dos primeiros efeitos do pecado original na inteligência é que ele dificulta a compreensão. Antes do pecado, Adão tinha ciência infusa, ele conhecia muito bem todas as coisas. Agora não, nós compreendemos mal, compreendemos com dificuldade, precisamos de um grande esforço para aprender. O ditado antigo dizia, a letra com sangue entra. É um ditado um pouco cruel, mas na verdade todo aprendizado necessita de esforço. O aprendizado lúdico, é claro que se pode, se deve usar brincadeiras na educação, que se deve procurar fazer com que tudo aquilo que deve ser ensinado seja ensinado da maneira mais agradável possível para a criança. Mas há poucas maneiras de fazer problemas de trigonometria serem um divertimento. Se nós tivermos como princípio de que o educando só deve aprender aquilo que lhe dá prazer, nós vamos ter um campo muito pequeno que possa ser aprendido. Porque por causa do pecado original, por causa da ferida da inteligência, tudo aquilo que é o aprendizado é difícil. Nós custamos para entender. Mas mais ainda a ferida da vontade. Muitas vezes, mesmo quando a nossa inteligência é capaz de chegar a um certo conhecimento, nós não chegamos, não por falta de capacidade da inteligência, mas por causa da vontade. A vontade tem, muitas vezes, preguiça do esforço. A vontade se desvia daquilo que é árduo. E nós temos também
a ferida da nossa sensibilidade. Não havendo pecado original, a vontade sempre seguiria a inteligência e a sensibilidade se dobraria às outras. Quer dizer, eu sempre acharia gostoso e sempre quereria fazer aquilo que a inteligência me apresentasse como verdadeiro. Com a natureza humana decaída, ferida pelo pecado original, é o contrário que ocorre. Frequentemente, aquilo que me aparece como bom e verdadeiro me é extremamente desagradável. E a minha vontade frequentemente é disputada entre a minha sensibilidade e a minha inteligência. A minha inteligência me mostra que algo é verdadeiro, a minha vontade até reconhece aquilo como bem, mas a minha sensibilidade me puxa para o outro lado. Então, tudo isso é um segundo pressuposto importantíssimo da educação católica. Quer dizer, então, para nós resumirmos um pouco essa parte dos pressupostos. Primeira coisa fundamental da educação católica, nós precisamos saber onde nós estamos indo. E nós estamos indo para a conquista da verdade, para o amor do bem. Isso já do ponto de vista natural. E do ponto de vista sobrenatural, para a posse eterna de Deus, através da adesão à vontade santíssima de Deus. Por outro lado, o que nós precisamos saber? Qual é a nossa grande dificuldade? E qual que é a nossa dificuldade? É o ferimento da natureza humana. Por causa do pecado original, nós temos a inteligência, a vontade e a sensibilidade feridas. Nós temos dificuldade em compreender a verdade, dificuldade em querer deliberadamente, fortemente o bem, dificuldade em sentir de acordo com aquilo que a inteligência nos mostra como verdadeiro, que a vontade nos mostra como bom. Então, a educação católica, ela não é apenas uma condução para um fim, ela é um auxílio para uma luta. Como diz a Sagrada Escritura, a vida do homem sobre a terra é um perene combate. O primeiro combate é conosco mesmo. Nós precisamos chegar a um fim. E a nossa natureza decaída, como que não deseja chegar a esse fim. Então nós precisamos, em primeiro lugar, lutar conosco mesmo. A função do educador, do pai, do professor, é ajudar o educando nessa luta. E, em última análise, cabe ao educando decidir, né? Sim, sempre a natureza humana é livre. Sempre vai ser o educando que vai decidir. Um exemplo chocante disso é Judas. Judas, claro, não é aquilo que a gente normalmente chama de educação, mas Nosso Senhor ficou, durante aqueles 3 anos da vida pública, formando os seus discípulos. E, no caso de Judas, ele simplesmente não quis. Não por nenhuma falta de educador. A vontade humana é sempre livre. Mas, evidentemente, assim como Nosso Senhor teve um traidor e depois quase todos os outros vão morrer mártires, o normal é que a educação, a boa educação, produza bons frutos. Professora, estabelecidos então os pressupostos da educação católica, né, que nós acabamos de ver, esses 2 pressupostos, que o homem é uma criatura, mas uma criatura ferida, né, uma criatura voltada a Deus, mas uma criatura ferida, quais seriam então as finalidades da educação católica? O que se estaria buscando? Nós temos a base, né, da educação católica e quais finalidades essa base sustenta? Muito bem. Bom, evidentemente, como eu já disse, educar é conduzir para fora. Então, o que a educação busca, em primeiro lugar, o que ela vai ter como objetivo imediato é o conhecimento. A educação é propriamente
a formação da vontade através do conhecimento, para levar o homem ao seu fim. Que conhecimentos são esses? Bem, como é evidente, há 3 coisas que o homem pode conhecer. E isso era uma coisa muito importante para a educação medieval. Eu acho que nós temos até uma aula dada pelo professor Orlando, pelo meu queridíssimo marido, que fala do tetraedo medieval. Sim. Desse tetraedo do conhecimento, que o homem deseja conhecer a si mesmo, conhecer o mundo e conhecer a Deus. Isso que é muito importante, essa pirâmide. É o conhecimento desses 3 aspectos que, digamos assim, é sustentável. E, Dorival, se a senhora me permite, só complementar, é um tetrado, é um triângulo com 4 lados, porque ele colocava a história também. Isso, exatamente. Relacionando os 3. Ele dizia que a história, era, o lado do tetraedo que relacionava esses 3 aspectos. Deus agindo no mundo, enfim, através dos homens. Como o Lando gostava muito dessa metáfora, ele dizia: Deus está amarrado na história. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi amarrado na paixão, Deus está amarrado na história. Ele age através dos homens. É uma grande verdade. Foi na sala antes de sair? Deus está amarrado na história? Vocês não querem ajudar a lutar? Não foi Eu te contei isso. Ele foi uma aula que ele deu no colégio em que eu estudei. E ele falou alguma coisa assim, depois ele concluiu dizendo: Nossa Senhora precisa de homens para lutar. Vamos ser nós. Por que não vamos ser nós? Mas é verdade, então, a história, de fato, ele tinha uma predileção enorme pela história, evidentemente. A brasa passadinha dele. Passadinha dele, mas, enfim, uma educação, um conjunto de estudos que escolha só um desses aspectos. A gente vê, por exemplo, na escola moderna, muito privilegiamento do conhecimento do mundo. As crianças estudam geografia, elas estudam química, física, história, mas uma história puramente factual, que não tem nada a ver com psicologia, nem com a ação de Deus na história. E se tiver alguma questão de conexões lógicas, são geralmente conexões marxistas. Marxistas, claro. Mas isso nunca vai poder satisfazer o homem. Essa pirâmide medieval é muito bem feita, muito bem pensada, porque de fato, e aí a história de fato é muito interessante por causa disso, porque ela nos dá uma espécie de intersecção desses 3 elementos. Como é que os homens agem, como é que Deus age através dos homens, como é que as coisas do mundo são modificadas pela ação divina através da ação humana. É muito interessante. Ou também como o homem chega a Deus, vem do mundo, né? Aristóteles chegou nas provas da essência de Deus, assim, tem vários tipos de conexão. Vários tipos de conexão que podem ser feitas. Mas, enfim, as finalidades da educação católica são dar ao educando um conhecimento adequado de si mesmo, um conhecimento adequado do mundo e um conhecimento adequado de Deus. Então, esse conhecimento adequado de si mesmo, enfim, ele vai ter uma relação com aquilo que eu já disse. É preciso levar o educando a se conhecer como criatura, sem dúvida, mas também levar o educando, digamos, a se conhecer enquanto indivíduo. É uma parte importante da educação e que hoje em dia, justamente por causa de uma educação muito massificada, acaba não se tendo muito isso, levar a criança, o adolescente, a conhecer as próprias forças e as próprias fraquezas. Ele precisa conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. Ele precisa aprender a lutar contra os seus defeitos. A criança também, frequentemente, não, ela só tem um conhecimento dela neste momento,
justamente crescer, quando eles começam a ficar adolescentes e depois, enfim, jovens, a criança, como os povos selvagens, não tem muita noção de passado nem de futuro. Isso faz com que as crianças, enfim, elas só se conheçam neste instante. E só se conhecendo neste instante, elas só estão preocupadas com as necessidades delas neste instante. E isso é prejudicial para elas. Elas, enfim, de um ponto de vista, por exemplo, puramente natural. É claro que a criança não pode fazer uma avaliação do mercado de trabalho no qual ela vai ingressar. Ela também faz uma avaliação muito imperfeita das necessidades morais que ela vai ter na vida adulta. Então, é papel do educador e, ao mesmo tempo, ensinando a criança quem ela é tomada globalmente, enquanto homem, criatura de Deus, etc, etc, quem ela é individualmente. Para que ela tenha a noção mais adequada possível do próprio eu. Por isso é importante, é interessante ensinar para as crianças sobre a família delas. É muito bom conversar muito com as crianças, que os avós conversem com os netos. Vocês veem quantas coisas utópicas eu estou dizendo na sociedade moderna, em que tão frequentemente pais e mães trabalham o dia inteiro, encontram com os filhos um pouquinho à noite, os fins de semana são lotados por visitas, supermercados, tem que se cuidar do carro, tem que fazer aquilo, e também tem a onipresente televisão, que impede toda a conversa. Tudo isso é sumamente prejudicial para a criança. O educando precisa aprender quem ele é. E um ponto inicial, um ponto importante, é esse conhecimento da família, que vai dar para a pessoa uma noção mais adequada da individualidade dela, daquilo que, digamos assim, é peculiar. Qual é a história do avô paterno, qual é a história do avô materno, como foi que a família dela chegou nessa cidade em que vive, em que condições de vida viveram os ancestrais dela, etc, etc. Tudo isso é muito importante para a criança. Para uma criança é muito fundamental ver conversar os pais. E também que o educador, os pais, os professores, vão procurando chamar a atenção da criança para as características dela, tanto boas quanto ruins. E para isso, enfim, os educadores têm que estar atentos, eles têm que conhecer a criança, tem que haver uma relação próxima. Aliás, é uma das coisas que o Papa diz na carta de 2008, é que não se faz educação sem uma relação próxima com o educando. É preciso que se estabeleça uma relação de confiança entre educador e educando. Isso é o que dizia Dom Bosco, o grande educador Dom Bosco, que faz questão, ele fala de uma educação em sentido escolar, e ele fazia questão que os educadores brincassem com as crianças para que se estabelecesse esse clima de confiança. Isso também é fundamental numa educação familiar. Então, é muito importante que haja essa confiança, esse amor mútuo, essa proximidade, para que o educando possa ir aprendendo quem ele é. Quem ele é enquanto homem, quem ele é enquanto indivíduo, quais são as suas potencialidades, quais são os perigos para ele, o que é que o temperamento dele tem de bom, o que é que o temperamento dele tem de ruim. Então, tudo isso é muito importante. E, justamente, esse conhecimento de si mesmo deve se vir junto com um conhecimento de como governar a si mesmo. É por isso que é muito importante que as crianças sejam criadas com disciplina, com normas claras de comportamento. A criança, ela precisa aprender com os adultos, com os educadores, a controlar a própria animalidade, em primeiro lugar,
é preciso que se mostre para ela que o homem é animal racional e que sempre que um ser é composto, a parte superior, a parte que tem a função mais nobre, é que deve, digamos assim, determinar a outra. Dou um exemplo muito simples, uma faca, por exemplo, é um ser composto. Ela tem uma lâmina e um cabo. O meu cabo vai ser bom na medida em que ele ajudar a função própria da faca, que é cortar. Se eu tiver um cabo, por exemplo, que seja muito bonito, mas que seja tão difícil de pegar, ele tem tantos enfeites, digamos que ele tem pedras preciosas, vai ficar muito bonito, mas as pedras preciosas, ela impede que se segure com firmeza o cabo, prejudica o corte, é um mau cabo. Então, o homem sendo um animal racional, o animal vai estar agindo adequadamente na medida em que ele ajudar a racionalidade. E isso vai ser um princípio que deve ser aplicado pela educação em todos os campos. Tanto, por exemplo, ensinando a criança como é que ela deve se comportar à mesa, as normas de etiqueta à mesa têm como finalidade mais elevada o controle da animalidade. Que a alimentação seja tomada de um modo próprio, não de um animal qualquer, mas de um animal racional. Vai ensinar a criança também a controlar, por exemplo, a própria ira, a controlar a própria preguiça. Ela precisa ir se conhecendo para ser ensinada a ir se dominando. Isso é uma coisa fundamental em toda a educação. E isso se consegue com disciplina. É preciso, a disciplina é um ponto importantíssimo na educação. O Papa fala também disso na Carta de 2008. E justamente a educação e a liberdade, a disciplina e a liberdade precisam ser sabiamente dosadas. Conforme, enfim, a criança vai crescendo, vai se transformando em adulto, vai tendo naturalmente cada vez mais liberdade. Mas essa liberdade só vai ser exercida com responsabilidade se ela tiver sido moldada pela disciplina. Ou seja, se ela tiver adquirido virtude. Se ela tiver adquirido virtude. Tiver adquirido... E o que é a virtude, Guilherme? São Tomás define, a virtude tem por objeto o que é difícil e bom. Por que é difícil? Por causa da nossa natureza corrompida. Então, a criança vai adquirir virtude, vai adquirir a força de lutar contra si mesma, em vista de um bem. E ao mesmo tempo é um hábito que faz com que a prática reiterada se torne, vamos dizer assim, espontânea e menos penosa na medida em que ela vai adquirindo. Exatamente, porque já Aristóteles dizia que o hábito é uma segunda natureza. Quanto mais uma criança é levada pela disciplina à prática das virtudes desde a infância, com maior facilidade ela vai praticar a virtude, com maior facilidade ela vai aprender a se dominar. E tristemente também o vício também é um hábito. E o vício também é um hábito. Quanto mais uma criança for criada, como se diz às vezes, à lei da natureza, sem hábitos que a disciplinem. Quanto mais ela tiver uma educação russoniana. Quanto mais ela tiver uma educação russoniana, mais o vício vai se instalar e mais vai ser difícil para ela a prática da virtude. Sim. Enfim, é isso que um pouco o Padre Anchieta comentava no Brasil, né? Como ele buscava principalmente fazer o apostolado dele com os índios pequenos. Isso, não é só, o Padre Anchieta tinha uma absoluta desilusão a respeito daquilo que era possível fazer com os indígenas adultos. Ele escreve, nas cartas que ele escrevia, inclusive para Santo Inácio de Loyola, algumas cartas dele para Santo Inácio de Loyola, que é impossível mudar os hábitos dos mais velhos, que aquilo que se deve fazer é educar as crianças. Também nesse ambiente do Brasil do século XVI, como no nosso ambiente de hoje, o que existe é uma urgência educativa. E ele fazia milagres. E ele fazia milagres. Bem, além desse aspecto importantíssimo do conhecimento de si mesmo, um segundo aspecto, como eu já disse, é o aspecto do conhecimento do mundo. A educação tem que levar o educando ao conhecimento do mundo. E esse conhecimento do mundo tem um duplo aspecto. Em primeiro lugar, ele pode ser considerado, e é Hugo de São Vítor
que comenta isso, que a aquisição das ciências do mundo, ela pode servir como uma espécie de restabelecimento das feridas causadas pelo pecado original. Não apenas num sentido mais geral, de que, enfim, o homem que compreendia muito bem o universo, ferido pelo pecado original, pelo estudo vai compreender melhor o universo, mas porque o conhecimento das ciências naturais pode, de uma certa maneira, ajudar o homem. Um dos dons que o homem tinha antes do pecado original era o dom da imortalidade. Isso foi perdido com o pecado original, o homem foi condenado à morte. Porém, as ciências do mundo, as ciências da natureza, particularmente, enfim, a medicina, a farmácia, mas não só essas ciências que, digamos, restabelecem a saúde, mas, por exemplo, a arquitetura que possibilita lugar para os homens, um lugar para os homens habitarem e se protegerem daquilo que os ameaça, o transporte, tudo isso seriam como que ciências que, digamos, atenuam os maus efeitos do pecado original, nos aproximam mais do nosso estado original. Nós não ficamos, digamos, tão abandonados à inclemência das intempéries, à agressividade das doenças. Quanto mais o homem adquire isso que Hugo de São Vítor considera as ciências práticas, mais ele tem atenuados os efeitos do pecado original. E por outro lado, quando ele trata das ciências abstratas, filosóficas, então ele diz que isso, digamos, compensa aí sim um pouco a perda da ciência infusa. Então esse conhecimento do mundo, ele, digamos assim, ele acrescentaria ao pagamento feito por Cristo do nosso pecado original, da dívida do nosso pecado e do apagamento da mancha original na nossa alma, do restabelecimento da justiça, da nossa colocação em estado de graça de Deus, que nos é dado pelo batismo, mas que a educação ajudaria o homem a ultrapassar também, digamos assim, a lutar contra as consequências do pecado original. E nesse sentido, a educação é uma grande promotora da dignidade humana. Ela aproxima o homem mais daquele estado em que Deus o criou, num estado maior de integridade, sem sofrer tanto as consequências da condenação à morte, a doença, etc., etc., e também da sua condição de conhecedor, de possuidor da ciência, através do estudo das ciências abstratas. Então, o conhecimento do mundo, seja do ponto de vista abstrato, seja do ponto de vista das ciências práticas, das ciências concretas, engenharia, arquitetura, navegação, química, farmácia, tudo isso seriam restauradores da dignidade humana. Restauradores não de um modo absoluto, mas colaboradores para essa restauração da dignidade humana. Mas o conhecimento do mundo tem também um outro aspecto muito interessante, que deve muito ser levado em conta na educação, e se esse aspecto de que eu acabei de falar a gente pode encontrar, enfim, na educação moderna, sem dúvida as nossas crianças nos colégios, nos bons colégios, aprendem muita química, muita física, muita matemática, e nas universidades aprendem muito bem engenharia, arquitetura, farmácia, medicina, tudo isso. Mas esse outro aspecto do conhecimento do mundo é completamente deixado de lado pela educação moderna. Mas não deve ser deixado de lado
por uma adequada educação católica. E é o conhecimento do mundo como imagem, como uma imagem escrita, como um livro, para dizer melhor do que como uma imagem. É São Boaventura que diz que Deus escreveu 2 livros. E o livro da Bíblia, ele escreveu como ajuda ao homem, pelo fato do homem ter perdido a facilidade de leitura do livro do mundo. Mas o mundo continua sendo um livro, continua sendo um conjunto de palavras de Deus, continua sendo um conjunto de, por assim dizer, pensamentos do Verbo. Diz São João, tudo que foi feito por ele, pelo Verbo de Deus, e nada do que foi feito sem ele. Então, todos os seres do mundo são expressões da sabedoria de Deus. E se nós aprendermos a ler o mundo deste modo, nós podemos aprender muito. São Bernardo dizia que tinha aprendido mais com as folhas dos bosques do que com as folhas dos livros. Ele era um homem que sabia ler o mundo. Esse é um conhecimento muito importante, muito interessante e hoje em dia muito, muito, muito desprezado. Por exemplo, pegar a teoria evolucionista, destrói a possibilidade da pessoa procurar ver imagem de Deus e inteligência no mundo criado. Né? Claro, porque aquilo toda a ordem que tem ali é fruto de um caos e dando uma inteligência ordenadora. Claro. E enfim, essa visão, que é isso que é propriamente a visão sapiencial, é quando a gente consegue entender o mundo como uma manifestação de Deus, ela de fato de si não é fácil. Não é? A gente lendo os padres da igreja e tudo, a gente, enfim, aprende um pouco como é que é esse conhecimento. A gente deve, digamos assim, educar os nossos alunos nesse sentido, mas de fato de si é uma ciência difícil. A gente pega a papinha que eles oferecem pra gente nos livros deles, né? Exatamente. Eles observaram o mundo. Exatamente. Enfim, a gente pode mesmo um pouco se aplicar a isso, mas justamente por ser um conhecimento mais elevado do mundo, é um conhecimento mais difícil, mas não é porque é difícil que deve ser uma parte desprezada na educação. Não, também se deve procurar levar os educandos a esse conhecimento, a essa visão do mundo desse modo, e enfim, aí na vida adulta eles vão desenvolver isso, cada um da sua maneira, conforme eles se aplicarem a isso. Mas essa parte da educação é já quase uma formação para a oração. Sim. Então, é um aspecto muito importante e muito elevado e que não pode de maneira nenhuma ser desprezado numa educação católica. É através de um certo conhecimento do mundo, através de imagens do mundo, que se pode chegar a um certo conhecimento moral, a um certo conhecimento de Deus. É muito fácil da gente ver isso tomando os exemplos que Nosso Senhor mesmo dá. Quando Ele quer nos explicar como é o reino dos céus, do que Ele vai falar? Da germinação da semente. Saiu o semeador a semear a sua semente. Então Ele vai nos explicar o processo da graça nas almas através de uma imagem natural. Quando Ele quer explicar qual deve ser o procedimento dos pastores para com os fiéis, e os pastores, eu quero dizer bispos, padres, etc., como é que Ele nos explica isso? Tomando um rebanho real. O que fazia muito sentido histórico para aquele povo de pastores. Né? Fazia muito sentido, mas enfim, Nosso Senhor vai sempre, Ele vai explicar, isso é São Gregório que diz, que as realidades invisíveis nós chegamos através das coisas visíveis. Essas coisas que estão muito acima do mundo moral, do mundo espiritual, como é que nós podemos chegar ao conhecimento de como elas são?
através da análise do mundo material. Está em São Paulo, né? Que Tá as em São qualidades invisíveis de Deus se fizeram visíveis depois da criação. E claro, isso aqui é um aspecto importantíssimo do conhecimento do mundo, é um aspecto muito importante de uma educação católica e é, infelizmente, hoje em dia, um aspecto tremendamente negligenciado. Imagina. Mas se focam nas artes mais utilitaristas, vamos dizer assim. Isso, claro, porque, enfim, como eu disse no começo, faltando a noção daquilo que o homem é, a educação não vai ser adequada. Vai faltar alguma coisa. Vai se pensar sempre, né? Assim, se não se sabe que o homem é criatura e que ele se dirige para Deus, vai se pensar numa educação para este mundo. Ou uma educação de nível mais baixo, simplesmente para obtenção de prazeres materiais, ou, quando muito, aquilo que se chamaria uma educação para a cidadania. Uma educação feita para fazer com que os homens possam minimamente conviver. Quando a educação verdadeira está dirigida, claro, para uma ação adequada neste mundo, porque Deus nos colocou no mundo. A educação católica tem que formar pessoas que hajam neste mundo, mas com vistas ao outro. Inclusive não há contradição entre uma vida útil nesse mundo e a salvação da própria alma. Claro, exatamente, não há contradição. Há complementariedade, desenvolvimento. E aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento. Bem, professora, já falamos de duas finalidades, né, da educação católica, conhecer a si mesmo e conhecer o mundo. Falta então agora o conhecimento de Deus, né? Isso, e esse é um aspecto muito importante, não só porque o conhecimento de Deus, digamos, é a nossa finalidade última, o conhecimento e a posse de Deus, como, enfim, eu vou adequar tanto melhor os meus meios, quanto mais eu conhecer o meu fim. E hoje em dia, infelizmente, mesmo entre aquelas pessoas que acham que é necessária uma educação religiosa, muitas vezes se pensa que basta uma noção um tanto vaga de Deus. Isso não é verdade. É preciso conhecer a Deus como Ele é. Então, desculpa cortar, às vezes até uma noção, Deus que tem que estar na religião de uma maneira utilitarista, né? Para dar uma certa moral. Às vezes tem isso, e às vezes também, sabe, Guilherme, é muito comum hoje em dia que as pessoas pensem que a religião é um modo de fazer Deus fazer aquilo que eu quero. Eu até às vezes acho graça, eu vejo alguns carros escrito assim, Deus é fiel, até alguns já vi escrito assim, quando Deus quer é assim. E a gente vê que a pessoa até tem uma gratidão por Deus, mas é porque ela acha que foi Deus, enfim, é Deus que nos dá tudo, mas que Deus deu para ela aquele bem material. Há uma redução muito grande de Deus nessa perspectiva. A religião não é uma coisa feita para que nós possamos dobrar Deus às nossas vontades. Pelo contrário, a função da religião é nos amoldar à santíssima vontade de Deus, fonte de todo bem. Mas então, como é que deve ser esse conhecimento de Deus? Em primeiro lugar, é preciso levar o educando a reconhecer Deus como Criador e portanto, como detentor de direitos em relação a nós. É aquele que nos deu tudo e que então tem direito à nossa gratidão, direito à nossa obediência. Todos nós, só se a gente considera o ponto de vista social, o nosso relacionamento com os nossos pais, todos os homens chegam ao mundo com uma dívida impagável. Ninguém vai ser capaz de retribuir tudo aquilo que recebeu. Ninguém é capaz de retribuir a vida, mas não é só isso, nós chegamos, e eu não estou nem ainda falando de bens sobrenaturais, mas como bens naturais, nós chegamos a um mundo pronto para nos receber, capaz de nos dar toda uma série de confortos, de facilidades imensa, que nós nunca vamos ter como retribuir. Tudo isso vem de Deus, nosso Criador. Não há nenhum bem no mundo que não nos venha, em última análise, da bondade de Deus. Mas, e isso é muito importante e muito esquecido, Deus não é só nosso
Criador, Deus é nosso Redentor. Então é necessário, na educação, que a noção do Deus Criador, Deus fonte de todos os bens, se acrescente essa noção de Deus Redentor. É preciso fazer a criança compreender o imenso benefício da redenção. A gente deve, aquelas noções simples de teologia podem perfeitamente ser dadas às crianças. As crianças são muito capazes de compreender que a gravidade de uma ofensa depende da dignidade da pessoa ofendida. É fácil explicar isso para uma criança. Basta perguntar se é pior se o irmãozinho bater no outro irmãozinho ou se bater na vovó. A criança compreende isso, que quanto mais tem dignidade a pessoa ofendida, maior é o tamanho da ofensa. E que, portanto, a ofensa feita a Deus pelo pecado foi uma ofensa a uma pessoa infinita, uma ofensa infinita, que o homem não podia pagar. E que Deus, na sua bondade infinita, se faz homem para pagar ele a dívida do homem que devia. Isso dá para explicar até para crianças bastante novas ainda. Mas, enfim, o importante é que no momento adequado a criança compreenda, conheça Deus como Redentor. E aí, com todas as consequências que tem isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, não quis que a sua ação fosse limitada ao tempo da sua vida terrena, mas fundou a igreja para continuar a sua atenção, a sua ação, a sua atuação através dos séculos, para poder ter, digamos, uma relação direta com cada homem através da graça dos sacramentos e através do sacramento da graça, que é a Eucaristia. Tudo isso nos vem através da igreja. Então, é muito importante que na educação católica a criança seja levada a amar a igreja como consequência do seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo Redentor. A igreja é nosso Senhor continuando a agir na história. E é preciso fazer as crianças compreenderem que assim como nosso Senhor foi perseguido na sua vida mortal, o seu corpo místico, a igreja, necessariamente vai ser perseguido na história. Nosso Senhor foi crucificado, necessariamente a igreja vai ser crucificada. Porque é desse modo que a gente pode ir despertando no coração das crianças um desejo de estar ao lado desse Deus que morre por nós. Estar ao lado dessa igreja que ele fundou para continuar nos dando a vida. Todas essas noções são noções muito importantes nas quais se devem fundamentar a lealdade da criança a Deus Nosso Senhor e a sua igreja. Isso passa, inclusive, parece, conforme a criança vai se desenvolvendo e crescendo, cada vez mais por um trabalho mesmo de apologética, né? De dar fundamentos bem grandes para que ela possa sustentar a sua fé. A apologética é uma coisa importantíssima na educação católica. Uma escola católica ou pais católicos, tanto mais se forem pais católicos que não contem como escola católica, é uma coisa com a qual eles precisam se preocupar muito. Da formação para a defesa da fé. A formação para a defesa da fé, uma formação para a defesa da igreja. É preciso, por amor de nosso Senhor Redentor, ensinar, dar para a criança as respostas aos ataques que são feitos contra a igreja. No mundo. Então, isso é uma coisa fundamental, é um aspecto muito importante da educação católica. Não pode haver uma verdadeira educação católica. Guilherme, eu acho que até você pode ser uma testemunha disso. Você, enfim, estudou num colégio em que sempre se procurou fazer isso, me parece que hoje você pode avaliar que isso foi muito importante na formação da sua fé católica. Você foi, sem dúvida, né, você foi se convencendo a ser católico, não é? Por essa defesa da igreja que foi, enfim, sendo ensinada conforme você cresceu. Mesmo sem influência familiar. Não, e eu me lembro da sua mãe me dizendo, foi a primeira vez que eu vi você... Não pode contar. Conta, tá bom. Então, e a sua mãe dizendo que justamente, acho que um pouco por causa da diferença religiosa dos seus pais, que você não gostava de igreja. A primeira coisa que eu perguntei foi, o menino já fez primeira comunhão, acho que você tinha 9 aninhos,
E ela me disse, não, ele não suporta a igreja. Quando meu marido quer levá-lo à igreja, ele se esconde. Tá certo, tá vendo? Mas, enfim, isso é um aspecto muito importante da educação das crianças. E, por fim, é preciso também, vocês veem que eu estou falando da Trindade, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Santificador. É preciso que a criança seja ensinada, que ela tenha essa relação pessoal com Deus. Que esse Deus que a criou e a redimiu, Pai, Filho, é também Deus Espírito Santo. Quer dizer que há uma vida de santidade que Deus quer desenvolver nela e com cujo desenvolvimento ela tem que colaborar. Daí a importância da oração, daí a importância da recepção adequada dos sacramentos, em que a criança precisa ser muito assistida. É muito bom que a criança faça a primeira comunhão novinha, com 7 anos, assim como dizia São Pio X, que ela possa perceber a diferença entre o pão comum e o pão eucarístico, mas claro, como fez, por exemplo, a mãe de Dom Bosco, que ajudava sempre o menino para se preparar para a comunhão, para as suas ações de graças, é muito importante que os pais católicos vão dando essa formação para a criança desse relacionamento com Deus santificador, com Deus que quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade, mas como diz Nosso Senhor, sede santos como vosso Pai que está no céu é santo. Então, esse conhecimento de Deus por esse triplo aspecto é absolutamente fundamental. Não se pode se contentar numa educação católica de dar para a criança uma ideia vaga de Deus. Não, é preciso que ela se saiba criatura, que ela se saiba redimida, que ela ame a redenção, que ela ame Nosso Senhor, que ela ame a igreja e que ela se saiba chamada à santidade. E que vão sendo ensinados a ela os meios de colaborar com a própria santificação, os meios de, como diz São Paulo, dar lugar ao Espírito de Deus. A oração, a recepção dos sacramentos, todos aqueles meios que a Igreja nos dá para a nossa santificação, todos aqueles meios que o Espírito Santo inventou no seu amor para nos unir a Deus, Nosso Senhor. Porque são meios objetivos que você pode explicar para qualquer um qual que é. Exatamente, são meios objetivos que se podem explicar para todas as crianças. É muito importante na família o exemplo da oração, como diz o Papa. A autoridade do educador vem do exemplo de vida que ele dá. Então não adianta querer ensinar as crianças a rezar se não se reza, não adianta ir tentando formar os adolescentes para meditação se o pai e a mãe não fazem meditação, não adianta querer ensinar para as crianças a importância da comunhão se ela percebe que os pais dão mais importância ao dinheiro do que à comunhão. A missão de educador é uma missão muito exigente. Dom Bosco diz: qui non ardit, non incendit. Quem não estiver pegando fogo, não vai passar fogo. Onde não houver verdadeiro amor de Deus, não é possível que o amor de Deus seja transmitido. Mas, juntamente com esse apostolado do exemplo, é preciso que os educadores ensinem. E, quanto a isso, do conhecimento de Deus, ensinem a criança a conhecer Deus Criador, Deus Redentor, Deus Santificador. E, professor Ivani, já falando essa questão do papel do exemplo, né, nós começamos a entrar já no tema dos meios, né, da educação católica. Quais seriam os meios para que se possa levar a criança a receber essa educação? Claro, então, a educação católica, o primeiro meio da educação católica, a primeira fonte da educação católica é a família. É a família que, por natureza, tem a missão de educadora. E, em segundo lugar, a igreja. Então a igreja, digamos assim, delega para a escola católica uma parte da educação. Em todo caso, quando a gente vai tratar de meios, uma peça fundamental é o educador. Eu acho até uma coisa muito curiosa, Guilherme. Dom Bosco foi um dos maiores educadores que já viveu. É o padroeiro da
associação mantenedora do colégio que eu dirijo, a Associação São João Bosco. E nós o escolhemos exatamente por ele ter sido não apenas um santo educador, mas um educador que formou santos. Várias das pessoas formadas por Dom Bosco atingiram a santidade. São Domingos Sávio, o Padre Rua, mesmo aquele menino Magone que não foi canonizado, mas que a gente lendo a vida dele, vê que ele atingiu uma grande santidade. A Madre Maria Mazzarello, que não foi propriamente educada por Dom Bosco desde pequena, mas que foi formada por ele. Então, Dom Bosco entende muito de educação. E eu estava dizendo uma coisa que sempre me impressionou muito. Dom Bosco tem uma famosíssima carta de Roma. Uma vez que ele estava em Roma, ele recebe a visita de 2 alunos que vêm do céu, 2 ex-alunos dele que tinham morrido, e vêm para tratar com ele dos problemas que está havendo no oratório em Turim. Há uma certa decadência no oratório. E Dom Bosco, então, conversa com ele, digamos assim, investigando as causas. E o que sempre me impressionou muito, e que eu sempre comento com os meus professores, é que em nenhum momento Dom Bosco, esses emissários do céu, e Dom Bosco junto com eles, focam a fonte dos problemas nos educandos, mas sempre nos educadores. Quer dizer, embora, como nós já dissemos, o educando sempre possa resistir, mas a educação normalmente tem bom fruto. Quando globalmente não há bom fruto, o problema normalmente está no educador. Isso é uma coisa de assustar a todos nós que somos educadores. Conferir humildade, né? E conferir humildade aos educadores. Eu recomendo muito às pessoas que estão assistindo que leiam essa carta de Roma de Dom Bosco. É muito interessante. Mas então, o principal meio da educação católica, como é que nós podemos ter uma boa educação católica? Com bons educadores católicos. Pais e professores são o grande meio de educação católica. E aí, tem 3 aspectos que são fundamentais no educador católico. A primeira coisa é a caridade sobrenatural. Como eu já disse, repito, qui non ardit, non incendit. A primeira coisa que um educador católico tem que ter é um grande amor a Deus. Ele precisa ter essa caridade sobrenatural que se fomenta pela oração, que se fomenta pela recepção frequente dos sacramentos, que se fomenta por um estudo sério da verdade católica. Enfim, um bom educador tem que ser, acima de tudo, um bom católico, um excelente católico. Esse é o primeiro pressuposto. Nunca vai se poder fazer educação católica sem educadores que estejam ardendo no amor de Deus. Essa é a primeira coisa. E São Pio X dizia que se um grupo tivesse que escolher entre construir uma igreja e construir uma escola, devia construir a escola, porque é a escola que vai encher a igreja. Mas a escola vai encher a igreja se os educadores dessa escola tiverem de fato abrasados no amor de Deus, de fato tiverem, e vai encher tanto mais a igreja quanto mais de fato eles forem pessoas que estão procurando decididamente a santidade. Tudo isso é o que ensina aquele livro de Don Chotar, A Alma de Todo Apostolado. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode fazer os outros serem aquilo que ele mesmo não é. Uma coisa só transmite ato quando tem aquela qualidade em ato. Não dá para eu pintar uma parede de verde a não ser com tinta verde. Se eu não tiver tinta que tem a qualidade verde em ato, eu não faço a potência de ser verde da parede se atualizar. Da mesma maneira, eu só posso ter educandos católicos, educandos tendendo à santidade, se eu tenho educadores que tenham essa tendência em ato. Então, o grande meio da educação católica é o educador, e o educador que tenha caridade sobrenatural. Bom, a segunda qualidade do educador católico fundamental é a formação intelectual.
É absolutamente necessário que o educador tenha como obrigação muito séria a própria formação. Quando se trata de pais e mães, enfim, eles precisam procurar se instruir naquilo que for obrigação deles transmitir às crianças. Professores em escola, numa escola católica, têm que ter um domínio muito seguro das próprias matérias. Porque isso é devido às crianças. As crianças têm direito de receber a verdade. Têm direito de receber a verdade de pessoas que a conheçam profundamente. Aliás, eu li um livro de um educador americano que me pareceu, nem é um educador católico, é um diretor de escolas. E ele comenta uma coisa que me pareceu muito interessante, muito bem pensada. Quando ele entrevista um professor para ser contratado, uma das coisas que ele pergunta à pessoa é quantos livros da matéria dela ela comprou no último ano. Porque ele considera que isso dá para ele, o que está examinando, uma ideia do interesse intelectual real que essa pessoa tem naquilo que ela ensina. Se esse interesse for pouco, ele considera que esse professor não serve para a escola dele. Me parece uma coisa bem interessante. É verdade, é obrigação do professor católico conhecer muito bem a sua matéria. E um outro aspecto muito importante do professor, do educador em geral, que, como eu já disse, o Papa menciona nessa carta que ele escreve de Roma, é a importância do relacionamento pessoal, do relacionamento afetivo, da confiança que tem que existir entre o educador e o educando. D. Bosco também insiste muito nisso. Ele diz que a educação católica se baseia num tripé que é razão, religião e afeto. E é exatamente isso, enfim, que devem ser, digamos, as qualidades do professor católico. Ele tem que ter uma religião séria, profunda, verdadeira. A razão tem que estar muito esclarecida a respeito daquilo que ele ensina e tem que haver essa afetividade entre o professor e o aluno, enfim, entre o pai e o filho. Normalmente há, mas é preciso que haja essa relação mútua de confiança para que haja uma educação adequada. Bom, um outro grande meio da educação católica é, evidentemente, a escola. O que é uma boa escola católica? Que características ela deve ter? Bom, em primeiro lugar, um primeiro ponto, e nisso eu me baseio em D. Bosco, a escola tem que ter um ambiente que favoreça a piedade. A escola católica tem que oferecer os sacramentos, tem que facilitar a oração para as crianças, tem que ensinar os mandamentos, tem que promover a prática dos mandamentos, tem que afastar tudo aquilo que prejudica a prática dos mandamentos, portanto tem que ter um ambiente de pureza, um ambiente de veracidade, um ambiente de respeito à guarda do domingo, enfim, tudo isso tem que haver uma escola católica, tem que ser afastado tudo aquilo que não só vai contra a prática dos mandamentos, mas que, digamos, deixa Deus de lado. Todas aquelas tendências, formas de vida que agem como se Deus não existisse, devem ser afastados da escola católica. Também a escola católica tem que ter um ambiente de estudo, e por isso é muito importante que a escola católica tenha disciplina, tenha silêncio, tenha uma grande ordem material, porque em todo lugar em que se dá liberdade para o mal, se tolhe a liberdade do bem. Digamos, por exemplo, uma sala de aula em que o professor deixa que muitos façam algazarra, aqueles que queiram estudar estão impedidos.
toda vez que não se coíbe o mal, que se dá liberdade para o mal, se impede o exercício do bem. Então, um ambiente de silêncio, de disciplina, é muito importante na escola católica. Também um ambiente de disciplina é muito importante na família católica. É muito importante que as crianças possam ter essa oportunidade da ordem, do silêncio, de tudo aquilo que, digamos, vai favorecer o estudo, a concentração e mesmo a piedade. E, por fim, a escola católica tem também que oferecer para a criança um ambiente de confiança e de amor. Toda essa questão da disciplina, toda essa questão da prática dos mandamentos e dos sacramentos, tudo isso tem que ser feito num ambiente de confiança e de carinho, para que senão essas coisas podem se transformar numa espécie de quadro rígido que, em vez de ajudar a criança a praticar essas coisas, vai apenas afastá-la, fazer aquilo parecer para ela árido demais, seco demais. Tudo isso eram coisas que Dom Bosco sabia fazer muito bem. Eu recomendo muito a todos aqueles que se interessem pelo tema da educação católica, que se interessem por ser bons educadores, que leiam Dom Bosco, começando pelas memórias do Oratório Festivo, mas Dom Bosco é alguém que quanto mais se lê, melhor. Bem, professora, quais seriam então as conclusões que nós devemos tirar desses pressupostos e dessas finalidades da educação católica? Bem, Guilherme, enfim, as conclusões eu acho que a gente poderia fazer uma espécie de resumo para que, enfim, os passos fiquem claros na cabeça de todos nós. Muito bem, em primeiro lugar, a educação católica ela tem por pressupostos os dados da razão e os dados da fé. Ela não é uma educação que vem dos sentimentos, ela não é uma educação que possa se basear em falsas concepções do homem, nem em falsas concepções de Deus. Então, em primeiro lugar, é isso, é preciso, só vai existir uma educação católica em que houver uma razão esclarecida e uma fé forte. Essa é uma primeira coisa. Em segundo lugar, qual é a finalidade da educação católica? A educação católica tem uma finalidade que a gente pode chamar de imediata e uma de imediata. Uma finalidade relativa e uma finalidade absoluta, que são imediatamente a formação de pessoas capazes de agir neste mundo e de agir neste mundo em consonância com a vontade de Deus. Formar pessoas que sejam capazes de fazer a obra de Deus no mundo. Pessoas que sejam capazes de dar a Nosso Senhor mãos para trabalhar, bocas para falar, cérebros para pensar. Há um padre que escreveu uma história da igreja que tem uma ideia que me pareceu interessantíssima. Ele diz que a infinita santidade do Verbo não podia se esgotar inteiramente na ação de um único homem, ainda que tenha sido nosso Senhor Jesus Cristo, que fez aquilo de mais alto que podia fazer, que foi a obediência absoluta à vontade do Pai. Mas houve muitos bens que a humanidade de Nosso Senhor não pôde fazer. Nosso Senhor, por exemplo, não cuidou de leprosos. Nosso Senhor, por exemplo, não teve filhos. Nosso Senhor não foi alguém que cuidou de doentes. Quer dizer, e por isso, digamos, essa é, digamos, a vocação da igreja. A igreja oferece, através dos séculos, através dos milênios, mãos, bocas, cérebros, para que a infinita santidade do Verbo possa continuar se manifestando. É isso que a educação católica quer fazer, quer dar para Nosso Senhor essas bocas, essas mãos, esses cérebros, quer dar para a infinita santidade do Verbo a ocasião de continuar se manifestando. Nós somos membros de Cristo. Isso imediatamente e imediatamente, perdão, contrário, isso imediatamente, quer dizer, como finalidade última, quer conduzir o homem à posse da bem-aventurança eterna, a essa sua vocação sobrenatural.
quais são os meios que a educação católica vai ter para isso, o desenvolvimento da razão natural, da inteligência, o esclarecimento da inteligência, o fortalecimento da vontade e o incremento da vida sobrenatural. Para isso, ela vai contar em primeiro lugar com o educador, mas também com a escola católica. Como vocês estão vendo, nós estamos falando de coisas muito difíceis de fazer. Como o Papa nota nessa carta de 21 de janeiro de 2008, a educação sempre foi uma missão difícil, mas em nossos dias é uma missão mais difícil. Por quê? Porque o educando, ele sempre esteve sujeito a muitas influências. Ele tem, evidentemente, a própria liberdade dele. Mas quanto mais essa liberdade é disputada por influências opostas, mais incerto é o resultado final da educação. E claro, essa liberdade sempre foi disputada por várias influências. Mas nos nossos tempos, a quantidade de influências e a quantidade de acesso a más influências que os educandos têm é uma coisa absurda. Com os computadores, com a internet, com a difusão dos filmes, etc., etc., os educandos têm 1000 locais para aprender princípios completamente opostos àqueles que lhes são ensinados pela educação católica. Então, a tarefa de pais, a tarefa de professores católicos é hoje talvez mais difícil do que jamais tenha sido. Mas o Papa, tratando de todos esses problemas, ele conclui a carta dele de um modo que, digamos assim, eu quero parafrasear para concluir a nossa aula. É verdade, toda nova geração é uma nova invasão de bárbaros. Cada nova geração chega completamente ignorante, sem saber nada, chega selvagem. Hoje em dia, muitos instrumentos ativíssimos para aumentar essa selvageria. Por causa disso, nós devemos desistir? Não, o Papa diz, concluindo a carta, é o seu penúltimo parágrafo, logo antes da saudação final. Eu não posso, pois, terminar esta carta sem um caloroso convite a colocar em Deus a nossa esperança. Ele só é a esperança que resiste a todas as decepções. Nós também não queremos terminar esta aula sem convidar todos os pais católicos, todos os educadores católicos a colocar em Deus a sua esperança. Como diz Nosso Senhor numa certa passagem do Evangelho, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Se nós fizermos a nossa parte, se nós procurarmos ser instrumentos adequados da transmissão da graça divina, se nós de fato procurarmos ser chamas acesas, Nosso Senhor não deixará de nos dar alegria de poder transmitir esse fogo, de poder passar o fogo do amor, do conhecimento de Deus, do amor a Deus, para as gerações sucessivas. Nosso Senhor nos ajuda. Ele mesmo disse, eu vim trazer o fogo do amor à terra. O que é que eu hei de querer, senão que ele arda? Muito obrigada. Salve Maria. Muito obrigado, professora. E até uma próxima oportunidade. Salve Maria. Salve Maria.